A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 11, do versículo 20 a 24. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso Instagram e do nosso YouTube. Ontem nós concluímos o discurso missionário. Já refletimos sobre o Sermão da Montanha, o discurso missionário, e nos preparemos que vamos refletir sobre um outro sermão que Jesus vai tratar através de parábolas, 7 parábolas sobre o reino de Deus. Mas hoje nós estamos iniciando o capítulo 11 de São Mateus, e aqui está a terceira parte desse Evangelho de São Mateus, que mostram para nós os mistérios do reino de Deus. A gente ouviu ontem, já no final, que Jesus saiu para outras cidades de Israel para ensinar e pregar aquele povo, não é? Pois bem, agora a gente vai ver como é que esse povo acolhe Jesus. Então a narração está demonstrando que há uma acolhida e uma rejeição da parte do povo sobre a pessoa de Jesus, né? Por isso que Jesus cita aqui no Evangelho de hoje, nesse pequeno trecho de hoje, no texto que nós lemos, Jesus cita 6 cidades: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Foram as cidades que ficam ali à margem do lago de Genezaré, ou lago de Tiberíades, lago da Galileia, tem vários nomes. Jesus escolheu essa região para pregar. Aqui está se tratando do ministério de Jesus sobre o reino de Deus que está entre nós. Ele vai de cidade em cidade, ele ensina, ele prega, ele faz milagres, né, curas. E a gente percebeu que Jesus realizou durante 3 anos, através de sua pregação sobre o reino e através de seus milagres, ele realizou o mistério da nossa salvação. E aí ele passou todo o seu tempo, praticamente, a gente chama a vida pública de Jesus, pregando. Pois bem, essas cidades não se converteram e nem fizeram penitência.
Penitência quer dizer mudança de vida radical. Aí Jesus agora aproveita e vai comparar aquele povo que foi escolhido para receber Jesus, mas Jesus não foi bem recebido, não acreditaram nele. Aí então Jesus diz: olha, se eu tivesse ido para Tiro e Sidônia, que são duas cidades pagãs, elas são portuárias, né? Eu já estive lá, tive a felicidade de conhecer essas duas cidades, Tiro e Sidônia. Também já estive em Cafarnaum, né? A gente já teve essas oportunidades nas peregrinações, né, religiosas, no turismo religioso. E essas cidades pagãs, elas recebiam os navios, né, era uma cidade de comércio marítimo, e havia muito dinheiro, corria muito dinheiro nessas cidades. E o pessoal, o Deus desse povo era o dinheiro, a riqueza, o bem-estar, né, o luxo. Era uma coisa séria naquela época. E Jesus também compara com Sodoma. Eu acho que nós conhecemos muito bem a história de Sodoma e Gomorra, que eram cidades que viviam, hoje elas são símbolo dos pecados sexuais, das orgias, né? E da falta também de hospitalidade. A gente encontra isso, por exemplo, em Gênesis. Se vocês quiserem também, podem ler a história dos patriarcas no livro do Gênesis, que começa no capítulo 12, porque do capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis, nós temos aí toda a história da criação e dos 4 pecados da humanidade. Agora, nesse capítulo 19 de Gênesis, o que é que a gente lê? A Bíblia fala assim: Javé, né, que é Deus, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu essas cidades e toda a planície, com os habitantes das cidades e a vegetação do solo. A mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Abraão levantou-se bem cedo e foi ao lugar onde havia estado na presença de Javé. Olhou para Sodoma, para Gomorra e para toda a planície e viu a fumaça subindo da terra como fumaça de uma fornalha. Tá vendo aqui como é que está a coisa? Pois bem, elas foram destruídas porque elas viviam longe de Deus. Aí o que é que Jesus faz no Evangelho de hoje? Jesus diz: ai de vós, né? Esse ai é Jesus se lamentando, mas também ao mesmo tempo com uma força de ameaça, porque a gente tem que se converter. É um chamado de Jesus. Toda pessoa ou cidade não pode se fechar aos sinais de Deus que estão aparecendo, né? E hoje em dia continua do mesmo jeito. Aconteceu naquele tempo, mas acontece também hoje nos nossos dias. Nós precisamos conhecer e saber acolher a mensagem. Nós temos que ter acesso a tudo que foi revelado e fazer penitência para mudar de vida. Essa é a proposta do início dessa missão de Jesus pelas cidades. Rezemos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo que é digno desse nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 11, do versículo 20 a 24. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.